Hoje nós vamos falar sobre esse tema, que são heranças e herdeiros, né? E nós fomos buscar nas obras básicas da doutrina espírita o material, a fonte de consulta que pudesse nos respaldar o entendimento, a fala e, sobretudo, as nossas reflexões. O Espiritismo é uma doutrina que expõe, não é uma doutrina que impõe. O Espiritismo explica, é assim. Segundo os espíritos superiores, é assim. E cada um, diante desse conhecimento, que poderá aceitar mais, né, ou menos, vai compreender como deve aplicar ou entender essas reflexões. Nós fomos buscar, começamos por buscar, no livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, uma pergunta. É curioso que o Evangelho segundo o Espiritismo não é um livro de perguntas e respostas, né? O livro dos Espíritos, sim. Existem poucas perguntas que são feitas no Evangelho segundo o Espiritismo, que Allan Kardec, na sua sabedoria, no seu entendimento, compreendeu por bem colocá-las lá. E no Evangelho há um tema que fala sobre transmissão da riqueza, né? Então tem lá essa questão que nos é colocada assim. Kardec colocou aos espíritos superiores e eles responderam: o princípio segundo o qual ele é apenas o depositário da fortuna de que Deus lhe permite gozar durante a vida, tira ao homem o direito de transmiti-la aos seus descendentes? A pergunta é muito clara, muito simples. Nós na Terra podemos deixar aos nossos descendentes os nossos bens? É uma pergunta direta, é uma pergunta muito clara, né? E vai justamente num capítulo em que fala sobre a questão da fortuna, o emprego da fortuna, desprendimento dos bens terrenos, né? E ali, né, depois de nós lermos aquele capítulo todo, né, Kardec fecha o capítulo fazendo essa pergunta, né? Por quê? À luz da doutrina espírita, né, nós não somos proprietários de nada, nós somos depositários, né? Argumentaremos, não, isso é fruto e resultado do meu esforço, do meu sacrifício, porque eu trabalhei para construir, eu trabalhei para ganhar. Mas lá os espíritos superiores esclarecem que os bens materiais, pouco ou muito, tá? Uma fortuna incalculável, tá bem? Ou apenas alguns tostões, é algo que está nos confiado em nossas mãos temporariamente, transitoriamente. E por isso que Kardec pergunta se o homem na Terra pode transmitir aos seus descendentes. A resposta dos espíritos, parte dela é essa que está aí. O homem pode perfeitamente transmitir, por sua morte, aquilo de que gozou durante a vida, porque o efeito desse direito está subordinado sempre à vontade de Deus, que pode, quando quiser, impedir que aqueles descendentes gozem do que lhes foi transmitido. Então a resposta dos espíritos: nós, à luz da doutrina espírita, podemos muito bem transmitir, como diz aqui, né, na eventualidade da nossa morte, da nossa desencarnação, aquilo que gozamos durante a vida, né? Uma terra, uma casa, um apartamento, um bem, uma bicicleta, uma motorizada, né? Seja lá o que for, né? Mas ele, na resposta, os espíritos acrescentam, porque esse efeito
desse direito que você tem está subordinado à vontade de Deus. Uma coisa é a nossa vontade de encarnados, a outra coisa é a vontade de Deus. E ele acrescenta que pode, quando quiser, quem? Deus, quando quiser, impedir que aqueles descendentes gozem do que lhes foi transmitido. As pessoas às vezes veem esse tema no Evangelho segundo o Espiritismo e dizem assim: bem, esta pergunta não tem nada a ver comigo, porque eu não tenho riqueza. Muitos argumentarão, né? Vivo muito modestamente, né? Mas o sentido de riqueza que aqui é colocado é o sentido dos bens materiais. E tenha você alguns milhões ou apenas alguns tostões, contanto que você dê o devido valor a esse bem material, tá? Isso pode ser considerado e pode ser entendido como a riqueza de cada um. A resposta continua quando quem responde essa questão, Allan Kardec, é o espírito de São Luís, tá? O guia espiritual da França. E responde lá São Luís: não é outra razão porque desmoronam fortunas que parecem solidamente constituídas. Quando eles nos dão essa resposta, é algo que nós acompanhamos no dia a dia, né? Em Portugal, em qualquer outro lugar do mundo, né? Fortunas bem edificadas, solidamente construídas e que por vezes podem desmoronar. É, pois, impotente a vontade do homem para conservar nas mãos da sua descendência a fortuna que possua. Já viu como muitos de nós, às vezes, a gente ainda não morreu, não desencarnou, e a gente às vezes já começa a dizer qual é a nossa vontade, né? Ah, isso aqui eu gostava que ficasse com esse neto, isso aqui eu gostava que ficasse com aquela filha, isso aqui, a gente começa a dizer as nossas vontades todas, mas acima das nossas vontades tem a vontade de Deus. E aqui, na resposta do Espírito de São Luís, ele diz: é, pois, impotente a vontade do homem. Pela justiça da terra, pela lei dos homens, nós vamos e podemos perfeitamente colocar no nome de A, B ou C, porque a gente quer que aquilo seja transmitido para um familiar. Embora os espíritos respondam-nos que a vontade do homem ela é impotente para conservar na mão da sua descendência a fortuna que possua. Isso, entretanto, não o priva do direito de transmitir o empréstimo que recebeu de Deus, uma vez que Deus pode retirá-lo quando o julgue oportuno, né? Então ele encerra essa resposta, né, dizer que poder transmitir, a gente pode, muito, pouco, né, um objeto pessoal, uma medalha, um fio, algo que a gente ache que tenha valor material, né, uma grande propriedade, mas a vontade do homem, ela é impotente diante da vontade de Deus, né? Quando ele nos dá essa resposta no final, ele nos diz aqui, né, de transmitir o empréstimo que recebeu de Deus. Os espíritos amigos, à luz da doutrina dos espíritos, eles nos dizem que tudo que nós temos, adquirimos, herdamos, adquirimos com o nosso próprio esforço, compramos, tudo isso são empréstimos de Deus. Assim, mas foi força do meu trabalho, fui eu que tive a inteligência para fazer assim.
mas foi Deus que te deu inteligência. Foi Deus que te deu saúde para te permitir trabalhar. Foi que te deu a oportunidade de você ter a devida intuição de fazer um negócio dessa ou daquela forma e se beneficiar assim. Então eles nos colocam como empréstimo de Deus. Não é só a doutrina dos espíritos que vê os bens materiais como empréstimo, tá? Na altura que a Índia, tá bem? Houve uma cisão na Índia e havia uma questão ali entre muçulmanos, né? E naquela altura foi a altura em que se formou, né, o país que hoje nós conhecemos como Paquistão, tá? E Madre Teresa de Calcutá, ela andava nas ruas, atendendo as pessoas na rua. E ela não tinha um lugar onde eles pudessem ser abrigados. Então, quando houve essa ruptura, né, muçulmanos para um lado, hinduístas para outro, né, muita gente ficando na Índia, outros se dirigindo para formar o Paquistão, teve um muçulmano que se aproximou dela e entregou a chave da casa. Madre Teresa de Calcutá, cristã, minoria na Índia. A senhora está precisando? Tô. Então toma a chave da casa. E ela ficou muito surpresa olhando para aquele indivíduo de outra fé, de outra religião que ela não conhecia de lado nenhum. E ele respondeu: eu recebi a casa de Deus, estou devolvendo para ele. E entregou as chaves na mão dela. E foi onde ela começou uma das suas obras sociais, onde mais tarde construiu leprosaria, construiu creche para as crianças, asilo e tudo mais. Então essa transmissão de empréstimo não é algo que só o Espiritismo vem nos trazer. Várias outras correntes filosóficas, espirituais, espiritualistas concebem os bens materiais como empréstimo. Muito bem. Aí nós vamos pegar uma outra fonte de consulta. Tá? Já vimos a transmissão da riqueza, se podemos deixar, né, para os filhos, para os netos, para a família e tudo mais. Diz-nos os Espíritos, resumidamente, que poder a gente pode, mas acima da nossa vontade está a vontade de Deus, né? E no Livro dos Espíritos tem uma pergunta sobre reunião de herdeiros. Eu falei, meu Deus do céu, aquele Allan Kardec não esqueceu de perguntar nada. Que cabeça, que mente, para perguntar sobre reunião de herdeiros, abordando a vida espiritual, né? No Livro dos Espíritos, que é um livro de perguntas e respostas, é um livro de filosofia. O que é a vida? O que eu estou fazendo aqui? De onde eu vim? Qual a razão do sofrimento? Por que eu passo por essas lutas? Por que fulano teve esse problema? Livro dos Espíritos, perguntas e respostas, tá? E lá tem essa pergunta: o espírito daquele que acaba de morrer assiste à reunião de seus herdeiros? Eu acho que, olhando para essa pergunta do ponto de vista material, eu acho que nós na Terra responderíamos assim: é melhor que não. De preferência que não. Vamos colocar isso em sentido bem prático. Vá lá, nosso pai, nossa mãe que já tenha desencarnado, nosso avô, nossa avó, madrinha, seja lá, né? Um familiar que for, ele assiste à reunião e diz: o espírito daquele que acaba de morrer. O que dá a ideia que não precisa de muito tempo. Olha a pergunta: que acaba de morrer. Como se diz, o corpo ainda não está frio, né? Assiste à reunião dos seus herdeiros. Se calhar a grande maioria de nós já leu aqui o Livro dos Espíritos. Quem já leu o Livro dos Espíritos, levante o braço, por favor. Muito bem, está muito bom. Uma expressiva parte do público. Gente, mas nós precisamos voltar a ler
e quem não leu começar a lê-lo. E depois de ler, estudá-lo, que é diferente. Você passar os olhos é uma coisa. Eu li e reli essa pergunta inúmeras vezes. Resposta dos Espíritos, vocês devem estar curiosos, né? Olha lá. Quase sempre. Quase sempre. O espírito daquele que acaba de morrer assiste à reunião de seus herdeiros. Mesmo que esteja sem falar, mesmo que esteja de mal, mesmo que esteja brigado, mesmo que não tenha ido ao funeral, mesmo, o espírito assiste quase sempre. Só aqui já dava para a gente fazer um estudo aí de 1h30, né? Como a gente faz aqui aos sábados. Eu fico imaginando, quando estava estudando, preparando material para a gente poder conversar hoje à noite, eu fico pensando como que deve ser a situação do espírito, do nosso familiar, né? Porque, gente, nosso familiar que morre, que agora é um ser espiritual que deixou o corpo físico, não é assombração, não é a alma do outro mundo, não é fantasminha. Continua sendo aquela pessoa que nós amamos igualzinho. Quase sempre. Há muitas pessoas que sabem da continuidade da vida espiritual. Mas quando a gente diz assim, olha, mas pensa que a sua mãe pode te fazer uma visita na sua própria casa, Deus me livre e guarde. Ela que fique ao pé da Nossa Senhora de Deus, seja lá de quem for, mas ao pé de mim não, que eu morro de medo de espírito. O amor acabou? Não. Então por que tem que estar longe? Olha só. Mas se calhar não tem medo de viver no cemitério, lavando o túmulo, colocando flores, chorando, o que é uma questão sempre muito íntima, muito pessoal. Vai quem acha que deve ir, faz o que acha que tem que fazer e pronto. O espírito daquele que acaba de morrer assiste à reunião de seus herdeiros quase sempre. A resposta não acaba aí. Para seu ensinamento e castigo dos culpados, Deus permite que assim aconteça. É uma permissão divina. Para seu ensinamento. Vamos esquecer os nossos desencarnados, vamos virar a situação agora para a gente, encarnado. Qual será o ensinamento que eu preciso adquirir ao assistir à reunião dos meus herdeiros? Como será que eu vou me sentir? A pergunta. Que tipo de emoções, que tipo de sentimentos eu terei quando entrar num sítio qualquer e ver meus filhos, meus familiares reunidos? Aí eu vejo os filhos, mas eu vejo também o genro, eu vejo também a nora, eu vejo também os netos. Como que será? E assim, e castigo dos culpados. Está no plural. Será que somos possivelmente os responsáveis dos culpados? Seremos nós encarnados, que temos de dar esse testemunho? E possivelmente também serão responsabilizados os desencarnados, vendo a atitude e a posição de cada um. A resposta prossegue. Nessa ocasião, o espírito julga do valor dos protestos que lhe faziam. Ele avalia as reclamações, as queixas, os lamentos, as lamúrias,
as exclamações daqueles que ali estão. Todos os sentimentos se lhe patenteiam, e a decepção que lhe causa a rapacidade dos que entre si partilham os bens por ele deixados, o esclarece acerca daqueles sentimentos. Ali a gente não engana ninguém. O Espírito dá conta real daquilo que se passa com cada um dos seus herdeiros. Eu penso que depois desse esclarecimento, desse nosso estudo, talvez a gente tenha uma posição diferenciada numa eventual próxima reunião de herdeiro que a gente vá participar. O que isso quer dizer? Todos os sentimentos se lhe patenteiam. Ele percebe das emoções, do carinho, da admiração, do respeito, daqueles que estão ali por uma contingência de resoluções de bens da terra, mas que estão às vezes com o pensamento neles, alimentando a saudade, a falta que entendem, que ainda fazem, a distância, pensando neles, como é que será que eles estão? Será que eles estão bem? Será que eles já se pacificaram? E a decepção que lhe causa a rapacidade dos que entre si partilham os bens. A rapacidade, a fugacidade, o nível de interesse, os objetivos por eles deixados, o esclarece acerca daqueles sentimentos. Aí, na parte final da resposta diz assim: chegará, porém, a vez dos que lhe motivam essa decepção. O que isso quer dizer? Você, ela, ele, eu, todos nós, vamos para a reunião de herdeiros, porque nessa hora, a contingência das leis na terra, nós somos responsabilizados também. E aí nós estamos lá. Com a nossa morte, com a nossa desencarnação, nós também estamos lá, só que do outro plano. Numa hora nós somos aqueles que temos alguma coisa a partilhar, receber. Na outra hora nós somos aqueles que estamos participando de uma reunião, vendo aqueles que recebem aquilo que eventualmente deixamos, para poder avaliar a nossa postura, a nossa forma de estar e, sobretudo, o relacionamento que os herdeiros, que os familiares ali possam ter. Eu me recordo de uma senhora espírita e os filhos nunca ligaram para a doutrina espírita. Mamãe, isso é lá coisa de você e tal. Não estava para ir virado. O esposo, durante um tempo, compreendia, ela frequentava uma casa espírita, tudo, inclusive colaborava de alguma forma na instituição, e um dia ele desencarnou. E, por essas questões mesmo, de atender aos interesses da terra, porque as coisas têm que ser feitas a tempo e a hora, ela chamou lá os 2 filhos e reuniram-se no escritório, E primeira reunião, nada de se entenderem. Segunda, terceira, quinta reunião, nada de se entender. E os ânimos foram se alterando, entendeu? E ela dizia: calma, meus filhos, pensemos no vosso pai, tenhamos calma. Mas ninguém tinha paciência para ouvir um ao outro. E no escritório havia um quadro dele assim, bonito, pintado na parede. Toda vez que eles entravam no escritório, olhavam para o retrato do pai, bonito retrato de papai, um quadro que fizeram. E os filhos não se entendiam de jeito nenhum. De repente, o quadro que estava fixado na parede foi dali projetado na outra parede, estourou, partiu-se
todo. Eles tomaram um susto tão grande que se entenderam sobre os bens materiais na mesma hora. E dizia, ela como espírita dizia, às vezes nós somos meigos, delicados, chamamos os filhos ao coração, explicamos, falamos com ternura, apelamos ao bom entendimento, nada resolve. A hora que o quadro foi projetado de uma parede na outra, se estilhaçou, na mesma hora eles passaram a ser crentes na vida espiritual. Depois, o esposo deu uma comunicação do centro espírita. E muito tranquilo, sem raiva, sem mágoa, dizia assim, era o único jeito dos nossos meninos se entenderem. Que gracinha, né? Às vezes, a gente só entende esta linguagem. E os espíritos a usam de acordo com a nossa capacidade, o nosso grau de entendimento. Então, nesse tópico, vale a pena a gente refletir que um dia nós estaremos participando disso. Algumas pessoas dizem assim, bem, olha, isso se calhar não é o meu caso, porque, olha, os meus progenitores, os meus pais não têm nada, né, para deixar, aquilo é uma coisinha tão pouca, aquilo. Só que, conforme eu dizia da transmissão da riqueza, não é a quantidade ou o valor de bem material, é aquilo a que nós estamos apegados. Recordo-me ainda de alguns anos atrás, durante uma reunião mediúnica, um dos espíritos que foi trazido para ser atendido, ele encontrava-se num local onde ele geralmente guardava os seus objetos de trabalhar na lavoura, tá? Então aquilo tudo muito arrumadinho, a lenha num canto, a palha no outro, a pá, né? A foice, sabe, aquilo tudo muito bonitinho, e tinha uns ganchinhos assim, tá bem, virado para cima, então você vinha com o objeto e colocava em cima. Tudo medido muito direitinho, um do lado do outro, limpos de brilhar. Aquelas pessoas esmeradas, cuidadosas. E o espírito ali, muito arranjado, de botas, chapéu, pronto, como se fosse dali para uma lida. E, através do médium, o espírito estava de guardar acerca dos seus objetos. E alguém dialogava com o médium e dizia, pois é, e tudo. O nosso amigo, vejo que está aí, muito atento com isso. E o espírito respondia, pois é, eu não gosto que toquem nada do que é meu. Tudo que eu uso, eu limpo e arranjo, e não gosto de toquem em nada do que é meu. E quem dialogava com o espírito naturalmente perguntou, mas olha, o que você tem aí? Aí ele começou a descrever. Eu tenho aqui a minha pá, eu tenho aqui, eu tenho ali no canto, tudo. E falou assim, e olha, e se alguém tocar? E o espírito automaticamente, através da mão do médium, fez assim, eu bato, eu toco, tira a mão daí, não toque aí, afaste-se, isso é meu. E a gente vai dizer assim, mas que coisa tão terrena, que coisa tão humana. Será que ele não viu que já tinha morrido, que estava na vida espiritual, se calhar há quantos anos? Quantos de nós, conhecedores da vida espiritual, ao estarmos do lado de lá, se calhar teremos essa lucidez.
de olharmos para o nosso automóvel, para a nossa casa, para as nossas flores, que a gente não gosta que ninguém toca, que ninguém arranque, que ninguém tire, e ter essa serenidade da alma. A gente aprende muito com os espíritos que já estão num determinado grau de evolução espiritual, mas aprendemos também com muitos deles, muitos daqueles que ainda se encontram, que às vezes são esclarecidos e dizem: olha, agora seu caminho é outro. Olha para o seu lado, vê quem é que está aí ao seu lado, porque os mentores espirituais trazem os seus familiares muito amados que já partiram, para que eles possam despertar. Está aqui a minha mãe, está aqui minha vozinha. Pois é, ele, ela vai te acompanhar. Deixa isso tudo para trás. Não te encarceres com esses problemas. E muitos deles seguem, e alguns médiuns descrevem. Sabe que quando aquele espírito se comunicou, realmente ele se sensibilizou, ela se sensibilizou pela presença do familiar. Mas quando olhava para aquilo que era a simbologia dos seus bens materiais na Terra, ainda sentia um peso, um apego, uma dificuldade de se afastar. Nós já vimos a transmissão da riqueza. Nós já vimos a reunião de herdeiros. Quem tiver reunião de herdeiro aí para os próximos tempos, não precise ficar com medo. Faça uma oração, faça uma prece dirigida a Jesus, dirigida ao seu anjo de guarda, aos espíritos amigos, pedindo em primeiro lugar para quem partiu, que possa estar bem. Em segundo, para os que ficaram, que possam ajudar aqueles que partiram. Lembrando-se de que um dia seremos nós a estar do lado de lá. Se for dado a escolher, se for dado, se tiver o devido merecimento dos espíritos perguntarem: então, entende, como é que é? Quer ir lá na sua casa ver como é que é? Se puder escolher, eu prefiro ir para outro lugar. Vamos para a parte final. Comemoração dos mortos, funerais, livro dos Espíritos. Quem quiser estudar mais essas perguntas, está tudo lá. O espírito assiste ao seu enterro? Se respondêssemos cada um de nós por si, provavelmente diríamos assim: eu prefiro que não. Tinha uma pessoa amiga muito brincalhona que dizia: Deus que me livre, enterro, funeral eu vou ao meu, mesmo porque eu não posso faltar. Mas o espírito assiste ao seu enterro. Pergunta Allan Kardec aos espíritos superiores. Pergunta 327. Resposta dos espíritos: frequentemente assiste, mas algumas vezes, se ainda está perturbado, não percebe o que se passa. E é uma realidade. No contato com os espíritos, no atendimento aos espíritos, nas reuniões mediúnicas e tudo, muitos espíritos, às vezes, o médium descreve. O espírito chega, se aproxima: estranho, o que se passou aqui e tudo. Olha, estou vendo ali o carro de uma agência funerária. Olha, tem ali um caixão. Olha, por que a minha família está reunida aqui hoje? Por que a minha família está reunida aqui hoje? Por que está todo mundo de luto? Por que está todo mundo vestido de preto? E às vezes é assim que a gente começa o diálogo com eles.
Olha lá, provavelmente alguma coisa se passou e tudo mais. E aí, o esclarecimento prossegue. Se ainda está perturbado, não percebe o que se passa. Após a nossa morte, nós passamos por um momento de perturbação espiritual. No Livro dos Espíritos tem um tópico que fala só sobre isso. O espírito após a desencarnação, após a morte. E esse período de perturbação espiritual é um período de alguma confusão mental. A gente sabe o que se passou, que aconteceu alguma coisa, mas não nos lembramos muito bem do que foi. É essa fase. E Kardec coloca um item nessa pergunta. Lisonjeia-o a concorrência de muitas pessoas ao seu enterramento? Ou seja, o espírito fica feliz de aparecer muita gente no seu enterro? Resposta dos espíritos: mais ou menos, conforme o sentimento que as anima. Depende. Se as pessoas vão para ali só por irem, se as pessoas vão lá estar só por estar, isso daí não vai alegrá-los, não será uma lisonja. Se as pessoas vão munidas por um sentimento de gratidão, de alegria, de reencontro, isso até podemos considerar que seja muito positivo. Transmissão da riqueza, reunião de herdeiros e funerais. Nós estamos aqui bem nessa quadra de finados, em que naturalmente nós pensamos nos nossos seres amados, né? E vale a pena esse conhecimento que a doutrina espírita nos traz, fazendo-nos ter uma postura não de indiferença quanto aos bens materiais, porque são necessários para a nossa vida na Terra, mas uma chamada de atenção no sentido de que a vida na Terra não pode nem deve ser só a matéria. Nós chegamos aqui através do renascimento e um dia, mais cedo ou mais tarde, partiremos. Disse-nos Jesus, no Evangelho de Mateus, um trecho assim: não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem, nem os vermes os comem. Porquanto, onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. E nós gostaríamos de hoje que a nossa reflexão fosse: aonde que está o nosso coração? Ou, em outras palavras, o que é que o nosso coração está dando valor? Se tem uma coisa que é nossa, que nós levamos, que ninguém nos rouba, que ninguém nos tira, é o amor. O amor que nós partilhamos com esses seres queridos que já partiram, o amor traduzido nas nossas ações, nas nossas realizações, isso é patrimônio do espírito. Nós, aonde estivermos, teremos sempre esse bem. A matéria está sujeita a tudo isso, à ferrugem, né? Aos vermes, né? Aos ladrões, tudo que é de material. Naturalmente, como nós não chegamos a esse mundo trazendo, nós deixaremos. Tudo que é de espiritual, tudo que nós construímos ao longo da vida, naturalmente nós levamos. Onde está o vosso tesouro? Às vezes as pessoas dizem: mas olha, eu não tenho riqueza, eu não tenho tesouro. A riqueza, o tesouro, é aquilo que você dá valor. Não importa que seja uma coisa sem valor monetário, sem valor traduzido em bem material, mas se você dá valor
né? Se é aquilo, a sua alma, o seu coração encontra-se naturalmente ali vinculado. A finalidade do Espiritismo é nos esclarecer. É isso que a doutrina espírita nos esclarece. O que a gente vai fazer da nossa vida é problema nosso. Livre arbítrio. Eu sei que é assim, mas eu quero pensar ou quero agir de outra forma. Siga aquilo que você bem entender. Nós não precisamos todos evoluir do mesmo jeito, da mesma forma, na mesma reencarnação. Nós vamos evoluindo na medida em que o nosso amadurecimento espiritual vai chegando. Às vezes vale a pena a gente pensar se realmente tem valor alguns conflitos e algumas lutas que nós entramos ou alimentamos. Às vezes o que a gente herda não paga os remédios que a gente vai ter que tomar porque ficou doente. Às vezes o que a gente herda não paga a paz da alma que nós tanto buscamos. A lei dos homens, os seus dignos responsáveis na terra, de acordo com o Código Civil, em qualquer parte do mundo, tem a oportunidade de poder agir. Mas se for da vontade de Deus, e aquilo tiver que ficar ou não tiver que ficar nas nossas mãos, fica ou não fica. Ou às vezes chega nas nossas mãos, dando inúmeras voltas, e um dia aquilo vem ter contigo. Será que vale a pena envolvermos-nos por vezes com conflitos ou com quesilhas que às vezes será a ruína dos laços familiares? Será que vale a pena? É uma questão muito íntima e é uma questão muito pessoal. Conforme a proposta de Jesus, onde estiver o nosso tesouro, de certeza, nosso coração também aí está. Que os espíritos amigos, os nossos benfeitores maiores, possam nos inspirar em nossas decisões, em nossas opções, levando em conta o nosso grau de entendimento e de evolução espiritual, e esperando por nós, se não hoje, mas amanhã, acerca das opções que nós devemos ou não tomar. Vamos orar então. Envolvidos na psicosfera do mundo maior, dos amigos espirituais, tendo Jesus como nosso roteiro e guia. Mirando Jesus, recordamo-nos de que o Filho de Deus não tinha uma pedra sequer onde pudesse pousar a cabeça. Foi Ele que nos convidou certa feita: vinde a mim todos vós que sofreis, e eu vos aliviarei. Senhor Jesus, tanto tempo passado da sua vinda à Terra, nós ainda estamos nos esforçando para compreender
a sua mensagem de libertação. Agradecemos o iluminado conhecimento da doutrina dos Espíritos, que fala-nos de forma clara e lúcida acerca da vida e, sobretudo, da vida além da vida. Hoje aqui estamos, Senhor, reencarnados, portadores de um corpo físico que nos serve de instrumento e que um dia, diante dos desígnios de Deus, nós deixaremos para voltarmos à realidade plena da vida espiritual. Acerca, Senhor, dos nossos seres amados, que podem, com maior ou menor sacrifício, terem nos deixado, seja o que for. Nessa noite nós queremos por eles orar, agradecer pela importância que tiveram em nossas vidas, agradecer pelo bem que pode nos ter ajudado em termos dos valores amoedados na terra, mas nós queremos sobretudo agradecer a eles a educação, o carinho, o pão espiritual, o aconchego, a proteção, a orientação diante da vida. Rogamos, Senhor Jesus, pedindo-te que todos eles possam se encontrar muito bem espiritualmente, já despidos, desprovidos de toda e qualquer aflição acerca da vida material. E orando por eles e pensando com carinho e com amor neles, nós queremos também rogar por nós. Usa, doce amigo Jesus, da tua misericórdia para conosco. Permita que a nossa vida na terra tenha um real sentido espiritual, usando dos bens materiais, desfrutando dos valores amoedados na terra, compreendendo que somente os valores do amor nos pertencem e serão imortais. Ajuda-nos, Senhor Jesus, ao educarmos nossos filhos, nossos netos, nossos descendentes, a lhes ensinar os valores soberanos do amor, e que todo bem da terra será insuficiente para ultrapassar os laços profundos e veros do amor incondicional. Permita-nos, Senhor Jesus, agradecer-lhes por tudo quanto nos auxiliaram e nos ampararam, e que onde se encontre, gozem da paz natural, recebendo com carinho as nossas vibrações de profunda gratidão. Permita, ao retornar aos nossos lares, levemos para junto daqueles que nos aguardam a paz e a harmonia de estar contigo. Fica conosco, hoje, agora e sempre, querido amigo Jesus. Fica conosco, Senhor.